Deus é tão paciente com a gente que chega a ser constrangedor, né? A gente confia, a gente diz que confia, mas na verdade a gente diz que confia e continua arrumando um jeitinho aos nossos olhos de resolver problemas que a gente sabe que a gente não consegue. E com isso a gente só se afunda. Pega a tua Bíblia. A Bíblia de papel, que é um privilégio que nós temos. Mas eu preciso te dizer que no Salmos 40, o salmista ele diz assim: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se voltou para mim e ouviu meu clamor. Ele se voltou para mim. Mas antes eu esperei com paciência nele. Tirou-me de um poço de desespero e de um atoleiro de lama. Pôs meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Deu-me um novo cântico para entoar, um hino de louvor a nosso Deus. Muitos verão o que ele fez e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o que confia no Senhor, que não depende dos arrogantes, nem dos que se desviam para a mentira. O salmista diz que ele foi socorrido depois que ele esperou. O Senhor tirou ele de um charco de lama, de um poço de desespero, depois que ele esperou com paciência. Tu entende que quanto mais a gente tenta resolver com a nossa própria força, mais a gente entra num charco de desespero, mais a lama nos prende, mais coisas a gente arruma para dificultar a vitória. Isso acontece porque a gente ainda não aprendeu a confiar totalmente no Senhor. Jacó orou ao Senhor, pediu socorro em oração, mas logo em seguida, o versículo 13 diz, do capítulo 32, depois escolheu ele entre seus bens os seguintes presentes para seu irmão: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Dividiu esses animais em rebanhos, entregou cada rebanho a um servo e lhe disse: vão à minha frente com os animais, mas mantenha certa distância entre os rebanhos. Jacó mandou presente antes, para acalmar o coração de Esaú, mas ele já tinha uma palavra. Tu consegue entender que se o Senhor disse a Jacó, eu vou te proteger, o Senhor estava dizendo assim: deixa teus rebanhos aí. Tu não precisa enviar nenhum rebanho, tu não precisa enviar presente nenhum, porque a minha palavra abre os caminhos e tu passa. A minha palavra é a tua garantia de segurança. Jacó enviou 3 presentes para acalmar o coração de Esaú. Muitos rebanhos, muito gado, muito do que ele tinha, ele mandou. E o versículo 20 diz que a intenção dele, ele pensou assim: tentarei apaziguá-lo com os presentes que estou enviando à minha frente. Quando vi, quem sabe, ele me receberá amistosamente. Assim os presentes foram enviados à frente, enquanto Jacó passou a noite num acampamento. Quando é que a gente vai entender que a nossa vitória não vem dos nossos recursos, nem do que a gente pode fazer com a nossa própria mão? Quando é que a gente vai entender que a nossa vitória, o nosso respaldo, a nossa garantia é a palavra de Deus? Nós vamos falar sim do presente que é ter uma palavra liberada, porque nós estamos no portadores de uma promessa. E nós precisamos nos segurar na promessa, nos agarrar na palavra. Tu não precisa, Jacó, enviar 200 bodes, camelos com suas crias, touros e afins, para que alguém te receba quando o Senhor disse que ia te proteger. Quando o Senhor apareceu para tu e disse assim: volta para tua terra. Se Ele mandou, Jacó, a palavra dele é tua garantia. E tu consegue entender que ainda que tenha passado 20 anos, o Jacó, com a pouca fé, com a fé em formação do capítulo 28, ele ainda estava mostrando que não tinha experiência suficiente. Porque o Jacó que disse: se tu fores comigo, é o mesmo Jacó que orou no capítulo 32, apresentou ao Senhor que estava com medo, mas logo em seguida mandou rebanhos de presentes para Esaú, porque ainda que ele tenha orado, a fé dele ainda é vacilante. É por isso que o Senhor tem que encontrar a gente no Val de Jaboque. É por isso que o Senhor tem que nos dar umas experiências um pouco mais difíceis e dolorosas. É por isso que o anjo encontrou Jacó. Mas aí é que a gente aprende
que Jacó já não era de fato e de verdade o mesmo do capítulo 28. Porque o anjo apareceu para ele e ele decidiu lutar com o anjo. Ele decidiu aproveitar. Se tu estás aqui, tu só volta quando tu me abençoar. Esse é assunto do próximo Portadores de uma Promessa. O que fazer quando eu estou diante do Senhor? Aproveita a oportunidade. O Senhor está diante de ti. O que é que eu faço? Eu vou segurar nele. Ele só sai daqui quando ele me abençoar. Assunto do próximo Portadores de uma Promessa.